O que é o SOLID? SOLID, na verdade, é uma sigla. Cada uma dessas 5 letras representa um princípio a ser usado no desenvolvimento de software. Esses princípios não dependem de plataforma. Isso quer dizer que você pode usar o SOLID para fazer um app Android, um sistema web, um programa para desktop ou qualquer outro tipo de software. Para que serve o SOLID? Em resumo, na teoria, o SOLID vai te ajudar a fazer um código que seja mais fácil de entender, mais limpo, mais flexível e mais fácil de manter. Preciso saber SOLID para aprender a programar? Não. E não precisa mesmo. Se você é um iniciante, vai ser até difícil identificar algum trecho de código onde o uso de SOLID seja prático. Mas se esse é o seu caso, se você está começando agora, não vá embora ainda. Continua assistindo que eu vou te mostrar outros motivos pelos quais vale muito a pena pelo menos entender o que é o SOLID. De onde veio o SOLID? O SOLID foi introduzido por Robert C. Martin. Aquele mesmo, do livro que você deve ter aí sobre código limpo. O tio Bob. Ele reuniu esses princípios em artigos sobre princípios e padrões de design, e o termo SOLID foi formado mais tarde baseado nas iniciais de cada princípio. As iniciais significam, respectivamente, S, de Single Responsibility Principle, princípio da responsabilidade única, O, de Open Closed Principle, princípio aberto-fechado, L, de Liskov Substitution Principle, princípio da substituição de Liskov, I, de Interface Segregation Principle, princípio da segregação de interface, e D, de Dependency Inversion Principle, princípio da inversão de dependência. E por que isso pode ser útil para você? Bom, consigo pensar em pelo menos 3 motivos: para usar, para passar nas provas e para passar em entrevistas. O primeiro e mais óbvio é que aplicar os princípios de SOLID nos seus projetos realmente pode facilitar a sua vida. Um código mais limpo, mais organizado e bem estruturado, automaticamente vai ser mais fácil de entender, mesmo que seja um código que só você trabalha. Ou você nunca ouviu aquele ditado: quando escrevi esse código, só eu e Deus sabíamos o que ele fazia. Agora, só Deus. Além disso, saber aplicar os princípios do SOLID também pode deixar o seu código mais fácil de manter e de testar. Uma observação importante: é bom conhecer os 5 princípios, mas você já consegue bons resultados usando um ou só algum deles. Segundo motivo: entender a parte teórica do SOLID vai te ajudar a passar nas provas do curso ou da faculdade, já que muito provavelmente, se você chegou até esse vídeo, é porque deve cair SOLID na prova. Terceiro motivo: o SOLID pode te ajudar a conseguir um emprego. Não é exagero. Se você está participando de processos seletivos para entrar na área de desenvolvimento, com certeza já percebeu que a concorrência é grande. E talvez já tenha percebido que, principalmente em vagas direcionadas para pleno ou sênior, é comum perguntar sobre SOLID ou ter esse conhecimento como um requisito para a vaga. E isso não depende da sua stack, seja back, front, mobile, se mexer com código, esse conhecimento se aplica. E embora talvez seja um requisito direcionado a profissionais mais experientes, mesmo que você seja um júnior ou iniciante, saber explicar os princípios do SOLID com certeza vai te ajudar a se destacar. Em especial se além da teoria, você conseguir usar exemplos práticos. Então, vamos aos princípios que compõem o SOLID, explicados de forma simples e com exemplos. S de Single Responsibility Principle, ou em português, princípio da responsabilidade única. Uma classe, método ou entidade deve ter apenas uma responsabilidade ou apenas um motivo para mudar. Por exemplo, imagina que você é contratado pela NASA para ser um desenvolvedor de software. Aí você chega para o seu primeiro dia, senta na sua mesa, liga o computador e recebe sua primeira tarefa. Então, depois de um tempo, você desenvolve uma solução, resolve o problema e entrega sua primeira tarefa. Aí seu chefe diz: parabéns, sua próxima tarefa é pilotar aquela nave até a Lua. Você percebeu algum problema nessa situação? Tudo bem, talvez você até gostaria de pilotar aquela nave, mas você não sabe como. Você é um desenvolvedor, você não é um piloto. Para a empresa funcionar bem, um desenvolvedor deve trabalhar com código, um mecânico deve dar a manutenção nos motores e um piloto pilotar a nave. Agora talvez você esteja pensando: mas isso é óbvio? Ah, é? Então por que você criou uma classe chamada Home que exibe os dados para o usuário, trata a regra de negócio e ainda faz as requisições na API? Esse é o ponto. Uma classe não deve ser um desenvolvedor, um mecânico e um piloto ao mesmo tempo.
Se você aplicar esse princípio e separar as responsabilidades, o seu código vai ficar mais limpo, mais fácil de entender, mais fácil de consertar e até de testar. Pensa nisso. Num código com responsabilidades separadas, fica mais fácil encontrar um problema, porque o seu código vai estar bem organizado em classes menores, e você vai conseguir resolver esse problema de forma isolada, sem precisar ficar preocupado com o resto do código, como aconteceria se você estivesse lidando com uma classe muito grande e cheia de responsabilidades. Também fica mais fácil para reaproveitar o código, o que pode ser muito útil conforme seu código vai crescendo. Por exemplo, imagina que você tem um app que lida com valores monetários, com dinheiro. Esse app foi feito com classes que acumulam diversas responsabilidades. Nesse mesmo app, você tem uma tela de depósito, outra tela de transferências, uma tela de investimento, entre outras. E em todas essas telas, você tem em comum um campo onde o usuário vai digitar um valor em dinheiro. E para lidar com esse campo, você criou uma ou mais funções para receber os números inteiros que são digitados no teclado e fazer a conversão para exibir para o usuário o valor com decimais e com a cifra, como deve ser exibido aí um valor em dinheiro. Mas aí imagina que você fez esse código na classe depósito, que foi a primeira classe que você criou. E ele está diretamente ligado ali com os componentes visuais e também com as demais responsabilidades que essa classe tem. De uma forma que você não conseguiu aproveitar, você precisou replicar esse mesmo código para poder lidar com o campo de dinheiro em cada uma das outras classes. Usando o princípio da responsabilidade única, você poderia criar uma única classe para lidar com o campo de dinheiro e aproveitar em todas as classes que utilizam esse tipo de campo, eliminando muito código repetido. Além de que cada vez que tivesse um problema, você poderia resolver nessa classe única ao invés de resolver em cada uma das classes. Então, aplicando esse conceito, é bem provável que você consiga desenvolver e aproveitar melhor o seu código. Não necessariamente você vai precisar usar todos os princípios do Solid, mas esse aqui, o S, realmente é prático e pode te poupar muito trabalho. O de Open Closed Principle. Em português, princípio aberto e fechado. As classes devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Isso significa que você deve estender o comportamento de uma classe e não modificar o seu código original. Imagina que você tem uma classe chamada Rede Social Post, que recebe um modelo representando elementos básicos do conteúdo de um post para o Instagram e faz essa postagem. Mas aí surge a demanda de começar a enviar postagens para outras redes sociais além do Instagram, como o X, o ex-Twitter, e o YouTube, por exemplo. Só que para o X existe um limite de caracteres, então você precisa agora verificar se o post é do X ou do Instagram, e se for do X, validar a quantidade de caracteres antes de tentar publicar. E para o YouTube, a imagem precisa ser quadrada, senão ela não vai aparecer inteira. Aí você precisa acrescentar outro if e mais um método para poder tratar isso. E cada rede social nova que você precisar acrescentar, a sua classe vai crescendo, vai ficando mais complexa, mais difícil de testar, mais difícil de fazer a manutenção e mais difícil de entender, porque você deixou ela aberta para modificação, sendo que você poderia ter usado a extensão. Dessa forma, você poderia estender a classe rede social post e usar uma classe nova para cada rede social que você precisasse acrescentar. Dessa forma, ficaria mais fácil de entender o código, e quando tivesse um problema ou a necessidade de uma modificação, você precisaria mexer apenas na classe correspondente à rede social onde apareceu o problema, sem correr o risco de impactar e até parar todas as redes sociais por causa de uma que teve um problema. L de Liskov Substitution Principle, ou em português, princípio da substituição de Liskov. No seu código deve ser possível substituir uma subclasse por uma superclasse sem afetar a integridade do programa. Em outras palavras, as classes derivadas devem ser substituíveis por suas classes base. Então, de forma bem simplificada, se o seu programa quebrar ao substituir uma subclasse por uma superclasse, você quebrou o princípio da substituição de Liskov. Lembra que eu falei lá no S que você não necessariamente precisa usar todos os 5 princípios? Então, isso às vezes pode ser até um pouco complicado. Existem críticas, inclusive, de que os princípios eles podem gerar conflitos entre eles. O caso anterior, por exemplo, a classe rede social post segue o princípio do aberto e fechado, mas poderia ser reprovado no princípio da inversão de Liskov. Inclusive,
Eu não vou dizer por que existe essa possibilidade. Fica um desafio para ver se você está conseguindo entender bem aí os princípios do Solid. Então, depois que a gente entendeu o L, da inversão de Liskov, volta lá no O, do Open Closed, e vê se você consegue achar e deixar aí nos comentários onde o nosso exemplo poderia quebrar esse princípio que a gente vai ver melhor agora. Esse princípio pode ser mais difícil de colocar em prática, mas vale pensar na ideia, no conceito por trás dele. Porque se ele propõe que a classe derivada deve poder ser substituída pela classe base, podemos concluir que a ideia é que uma classe derivada não deve mudar tanto ao ponto de descaracterizar a classe base. Em alguns casos, pode ser que faça sentido repensar até a própria classe base, por exemplo. Será que essa função realmente deve estar na classe base, já que o comportamento muda ao ponto de quebrar quando eu tento substituir qualquer uma das minhas classes derivadas por essa classe base? Não necessariamente vai existir no seu código um caso real onde você vai precisar substituir uma subclasse por sua classe base, mas pensar nisso quando for criar o comportamento de uma subclasse pode te ajudar a criar um código melhor. Esse princípio não é sobre não alterar o comportamento de uma classe por meio de herança, mas sobre não permitir que essas alterações da classe herdeira afetem o funcionamento da classe principal. Por exemplo, um carro de corrida ainda é um carro. Ele pode ter características específicas que um carro comum normalmente não tem. Por exemplo, um câmbio esportivo, um kit turbo, um aerofólio, mas ele ainda precisa continuar mantendo o comportamento e características básicas de um carro para continuar sendo considerado um carro. Ele precisa ter rodas, ele precisa ser capaz de usar essas rodas para se locomover, ele precisa ter um sistema de freio e etc. Mantendo o exemplo do carro. Vamos imaginar então uma classe base carro, para explorar um pouco mais esse conceito. Imagina que na classe carro você tem uma função rodar, que é responsável por usar a tração para fazer um carro andar. E por padrão, a classe carro usa a tração dianteira. Aí você cria subclasses, como por exemplo Corvette e Lancer. Se você gosta de carro, provavelmente já pegou a ideia. Acontece que a classe carro, por padrão, tem tração dianteira, mas o Corvette tem tração traseira e a Lancer tração nas 4 rodas. Então essas classes modificam o comportamento da classe carro. No caso, a tração fica diferente nas classes derivadas. E aí, será que com isso eu violo o princípio da inversão de Liskov? Bom, nesse caso não. Embora existam propriedades diferentes nas subclasses, se em um lugar do código onde eu espero Corvette eu enviar a classe carro, quando o código executar, por exemplo, a função rodar, o meu código ainda vai funcionar. E aconteceria o mesmo se no lugar do código onde eu esperasse Lancer, eu recebesse também a classe base carro. Apesar dessa diferença na propriedade da tração, as funções básicas da classe, como rodar, virar, parar, ainda continuam funcionando. I de Interface Segregation Principle, ou em português, princípio da segregação de interface. Uma classe não deve ser obrigada a implementar métodos e interfaces que não serão utilizados. Imagina que você se matriculou em um curso técnico de informática. Aí, concluída a matrícula, você recebe uma lista com a grade de matérias para esse curso. Aí você começa a ler e ver lógica de programação, algoritmos, introdução ao C++, modelagem de dados, modelagem para corte e costura. Tem alguma coisa errada aí. Não faz muito sentido que a matéria modelagem para corte e costura faça parte do curso técnico em informática. Aí te explicam que, na verdade, essa matéria não é obrigatória para o curso de técnico em informática. Ela é oferecida porque nessa escola técnica também tem o curso de moda. Acredito que esse é um bom exemplo para poder explicar aí o princípio de segregação de interface. Pode-se dizer que uma interface, em outras palavras, é um contrato que define os métodos que quem estende essa interface ou assina o contrato deve usar. Então, seguindo o próprio exemplo, imagine que você tem uma interface matéria. E nessa interface estão os métodos relacionados a todas as matérias dos cursos oferecidos pela escola técnica. Então, se a classe curso de informática estende a interface matéria, ela obrigatoriamente precisa receber todos os métodos da interface, incluindo os métodos de matérias que não fazem parte do curso de informática. A segregação de interface resolve esse problema. Você pode fazer a separação da interface matéria em interfaces específicas para cada classe de cada curso. Por exemplo, matérias de TI, matérias de moda, matérias de mecânica. Assim, a sua classe curso de informática pode estender diretamente matérias TI.
e recebe apenas os métodos que ela realmente vai usar, que são as matérias do curso técnico em informática. Eu sei, é um pouco improvável no cenário real ter um caso tão óbvio como esse, mas acaba sendo uma boa forma e também bem simples para poder entender o objetivo por trás desse princípio. Então, agora entendendo essa ideia, sempre que você estender uma interface e perceber que está recebendo um ou mais métodos que nunca são usados, você vai lembrar o que significa o I do Solid, e que talvez seja melhor começar a pensar em segregar ou separar essa interface, e que se isso aconteceu, pode ser um sinal de que tem mais coisas que precisam ser revistas no seu código. E por último, D de Dependency Inversion Principle, princípio da inversão de dependência em português. Dependa de abstrações e não de implementações. Módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstração, e abstrações não devem depender de detalhes, mas detalhes devem depender de abstrações. Complexo, né? Eu concordo. Por isso vamos entender melhor o que significa cada coisa para ficar mais fácil de entender. Abstrações. Nesse contexto, vamos considerar como abstrações as interfaces ou classes abstratas. Elas definem um contrato ou conjunto de métodos que as classes concretas devem implementar. Implementações. São ou estão nas classes concretas onde vamos usar os métodos definidos pelas abstrações. Módulos de alto nível. Dá para dizer que são os módulos que contêm a lógica do negócio, eles definem o que a aplicação deve fazer. Módulos de baixo nível. São módulos que lidam com os detalhes mais técnicos. Poderia ser a conexão com uma fonte externa de dados, como um banco ou uma API, por exemplo. Eles dão suporte aos módulos de alto nível. Detalhes. São as implementações dos métodos definidos pelas abstrações. Na prática, imagina que você tem uma classe chamada Data Manager, onde você usa o método getData para retornar um valor do banco de dados. Para isso, na sua classe Data Manager, você tem uma instância da classe Database Repository. Então, no seu método getData, você usa Database Repository para acessar o banco. Funciona, mas esse código está bem acoplado. Existe uma dependência. A sua classe Data Manager, de alto nível, depende de Database Repository, de baixo nível. O getData em Data Manager não funciona sem levar junto a classe Database Repository. Você pode melhorar isso, recebendo o Database Repository pelo construtor ao invés de criar uma instância diretamente na classe. Assim você remove a dependência ou necessidade do Data Manager tinha de criar a sua própria instância de Database Repository. Então agora estamos fazendo aí uma injeção de dependência para melhorar um pouco o nosso código. Mas ainda precisamos resolver o problema da falta de abstração. E para entender melhor o que exatamente a gente está tentando resolver, vamos para um exemplo do mundo físico. Agora você voltou para a NASA, eles resolveram o processo, então você não precisa mais se preocupar em mexer com pilotar a nave ou em montar um foguete, você trabalha só com código mesmo. E falando nisso, você tem um colega que monta os foguetes. E para isso, o seu colega trabalha com uma parafusadeira elétrica. Essa parafusadeira ela tem uma ponta fixa em forma de chave de fenda. E essa parafusadeira sempre foi muito útil, já que o modelo dos parafusos usados no foguete é justamente o de fenda. Da mesma forma que a classe Data Manager, recebendo o Database Repository, é útil para trazer os dados do banco de dados. Porém, houve uma mudança no projeto, e agora os parafusos dos foguetes serão do tipo Allen, que ao invés de uma fenda, tem um buraco hexagonal. Então, para esse caso, a parafusadeira que tem uma ponta de fenda fixa já não vai mais servir. Mas o seu colega que monta foguetes é um mecânico e a parafusadeira, por sorte, é uma máquina. Então ele pode fazer uma adaptação para conseguir parafusar os parafusos Allen. Mas para garantir que se houver uma nova mudança no tipo dos parafusos, ele não vai precisar mexer de novo na parafusadeira, ele vai usar uma abstração. Ele não vai simplesmente mudar a ponta de fenda fixa para uma ponta Allen fixa. Ele vai alterar a parafusadeira de uma forma que ao invés de ter uma ponta fixa de um tipo ou de outro, ele vai usar pontas substituíveis. Assim, toda vez que tiver um tipo diferente de parafuso, basta trocar a ponta da parafusadeira. Conseguiu pegar a ideia? Voltando para o nosso código, imagina que agora você pode ter mais de uma fonte de dados. O método getData agora precisa poder retornar o dado que vem do banco e também o dado do mesmo tipo que vem de uma API.
Mas o nosso Data Manager só recebe Database Repository, ele não tem acesso a outra fonte de dados. Talvez você já esteja imaginando aí algumas formas para poder contornar isso, por exemplo. Você já sabe que não deve ter uma dependência da classe de baixo nível, então não vai criar uma instância da classe que pega os dados da API lá em Data Manager. Então nós podemos resolver da mesma forma que resolvemos a dependência anterior, basta injetar a classe nova, API Repository, no construtor de Data Manager, certo? Bom, resolveria, mas aí a gente ia precisar talvez fazer dois métodos retornando o mesmo tipo de dado de fontes diferentes, getDataAPI e getDataDatabase, ou fazer um tratamento do método atual getData para saber de onde vem o dado. E se você entendeu os princípios anteriores, sabe que essa talvez não seja a melhor forma para poder resolver esse problema. Até porque tínhamos uma fonte de dados, agora são duas, e não tem nada garantido que esse número de fontes não vai aumentar no futuro. Nós temos aí então um problema parecido com o da parafusadeira. Então, nós vamos fazer igual o nosso colega mecânico e vamos usar abstração para resolver. Nós fazemos isso criando uma interface Data Repository com o método getData, retornando o tipo de dado que a gente precisa. Então, a classe Database Repository e a nova classe API Repository passam a estender Data Repository. Agora a gente pode ir lá na classe Data Manager e injetar a interface Data Repository, onde antes a gente injetava Database Repository. Assim, Data Manager pode receber tanto uma Database Repository como uma API Repository, ou qualquer outro repositório que estenda a interface Data Repository. Fica tão prático como uma parafusadeira intercambiável. É sempre bom lembrar que nós usamos código para representar coisas, situações e resolver problemas do mundo físico. Então, quando tiver difícil entender a função de um código, pode ser que usando um pouquinho da imaginação para tentar trazer para um exemplo do mundo físico, do mundo real, você consiga entender esse código com mais clareza. E uma observação, em especial se você está começando agora, você deve ter percebido que eu usei aí classes e métodos bem simples, até para poder ficar mais fácil de explicar e entender. E isso pode dar a impressão de que não precisava fazer tudo isso, que essas alterações só aumentam a complexidade e o tamanho do código. E você não está errado. Realmente, dependendo do contexto, se for um código pequeno não compensa mesmo. Como eu disse lá no início do vídeo, se você está começando agora, é legal sim você conhecer o básico desses conceitos, mas não precisa se preocupar com isso agora. Mas se você já trabalha com estruturas maiores, códigos mais complexos, aplicações em produção, eu acredito que dá para visualizar um pouco melhor onde tanto esse princípio como também os outros poderiam ser práticos para ser aplicados. Até porque não adianta uma ferramenta ser muito boa se ela não for prática para o seu contexto. Uma parafusadeira elétrica, por exemplo, pode ser muito útil para montar um armário, mas não vai ser útil se você precisa fincar um prego numa tábua. E com o Solid ou qualquer outro conceito não é diferente. Talvez nem todos esses princípios vão ser práticos no seu contexto, pode ser até difícil em algum caso combinar todos eles. Mas com certeza, entender um pouco mais sobre cada um deles e conseguir explicar, usando exemplos como tentei passar aqui no vídeo, pode sim ser um diferencial para você se destacar aí como profissional. Então é isso, pessoal. É um tema complexo, eu tentei abordar da forma mais simples possível, trabalhar bem aí com exemplos, então eu espero que seja útil para você. Com certeza esse foi o vídeo que deu mais trabalho para trazer aqui para o canal até agora, mas também foi muito legal de fazer. Então, se puder, curte, comenta alguma coisa, compartilhe lá no grupo da faculdade, do curso, ou com quem você acha que esse conteúdo aí pode ser útil, que pode ajudar. E dependendo do alcance que esse vídeo tiver, eu vou saber que faz sentido fazer mais conteúdo desse tipo. E aproveite e segue lá também nas redes sociais, tem um conteúdo um pouco diferente por lá, principalmente no Instagram, e também fica mais fácil para a gente interagir. E se você se inscrever, eu te vejo no próximo vídeo.